Vamos dar início a mais uma disciplina do curso de Licenciatura em Matemática. Dessa vez vamos ministrar a disciplina de Teoria dos Números. Para o início dessa disciplina, nós temos como primeira parte a ser tratada a respeito dos números naturais. E dentre esses números naturais, nós podemos destacar aqui, primeiro, algumas propriedades importantes para o desenvolvimento dessa disciplina. E a primeira propriedade que nós temos é a propriedade da adição e a multiplicação, onde elas são bem definidas. Quando eu digo que elas são bem definidas, é que se existe A, B, A', B', como sendo números naturais, se eu tenho que o A é igual a A' e B é igual a B', nós podemos concluir aqui que se eu pegar A mais B, ele vai ser dado por quem? A mais B', A' mais B'. Ou que se eu tomar A vezes B, eu posso concluir aqui que o resultado vai ser A' vezes B'. Lembre-se sempre, ao afirmar que uma determinada propriedade está bem definida, nós temos que lembrar que nessa propriedade, no caso da adição, A mais B é igual a A' mais B', se o A for igual a A' e o B for igual a B'. E que na multiplicação, A vezes B seria igual a A' vezes B', e isso se o A é igual a A' e B é igual a B'. Bom, com respeito a essa propriedade ainda da adição e multiplicação, nós temos que as duas são comutativas, ou seja, se existe para todo A e B natural, A mais B é igual a B mais A, e A vezes B é igual a B vezes A. Ou seja, essa propriedade também ela é bem definida, ok? Bom, uma terceira propriedade é que a adição e a multiplicação são associativas, ou seja, para todo A, B e C, pertencente aos naturais, nós temos que A mais B somado com C é igual a A somado com BC, e que A vezes B vezes o C é igual a A vezes BC. Observe que inicialmente eu estou multiplicando AB e o resultado eu multiplico por C. Mas isso aqui é a mesma coisa de eu fazer primeiro multiplicar o A por BC. Vamos para a nossa quarta propriedade, onde adição e multiplicação possuem elementos neutros, ou seja, se eu tomo um A qualquer natural, eu tenho que A mais 0 é igual a A, e que A vezes 1 é igual a A. Ou seja, o elemento neutro da adição é o 0, o elemento neutro da multiplicação é igual a 1. A nossa quinta propriedade diz-nos que a multiplicação ela é distributiva com respeito à adição. Ou seja, se eu tenho A, B, C natural, eu posso afirmar para vocês que se eu pegar A e multiplicar por B mais C, isso aqui vai ser igual a quem? A vezes B mais A vezes C. É como se eu estivesse tomando esse A e multiplicando por cada elemento dessa soma. Bom, dando continuidade à sexta propriedade, nós temos que a propriedade da integridade com respeito à adição e multiplicação, onde dados A e B naturais diferentes do zero, veja N asterisco, tem-se que A e B pertence a esse natural, ou ainda que, então, se eu tenho A e B natural, nós temos que A e B é natural, diferente de zero, se para todo A e B pertencente aos naturais, nós temos a seguinte situação: se o A vezes B for igual a zero, isso implica dizer que A é igual a zero ou B é igual a zero.
E a última e mais importante, ou uma das mais importantes propriedades com respeito à adição e à multiplicação, é com respeito à tricotomia, onde se eu tenho um A e B naturais, acontece uma das possibilidades. Ou A é igual a B, ou existe um C pertencente aos naturais diferente de zero, de tal forma que B é igual a A mais C, ou seja, A é menor que B. Observe que o B ele se torna maior do que o A, porque eu estou acrescentando um certo valor natural a A. Portanto, A é menor do que B. Ou ainda existe um número C, de tal forma que ele pertence aos naturais diferentes de zero, onde o A pode ser igual a B mais C. Como eu estou acrescentando mais um valor a C, é porque o A ele é maior do que C, ou ainda eu posso dizer que o B é menor do que A. Essas são as 7 propriedades que eu tenho com respeito à adição e à multiplicação com respeito aos números naturais. Vamos a algumas proposições. A primeira proposição é que se o A vezes zero é igual a zero para todo A pertencente aos naturais. Ou seja, toda vez que eu pego um número A, multiplico por zero, o resultado é zero. Uma demonstração simples é que se eu tenho o A vezes zero, isso aqui eu posso colocar como sendo o quê? A multiplicado por zero mais zero, onde esse A é igual a A vezes zero mais A vezes zero. Olha, vamos supor aqui nesse caso, vamos tomar aqui essa parte, ok? E vamos supor que o A vezes zero é diferente de zero. Dessa forma, nós teríamos que A vezes zero é um número que pertence aos naturais, com exceção do zero, ou N asterisco. Ou seja, olha a situação. A vezes zero pertence aos naturais diferente de zero. E concluímos que A vezes zero é maior do que A vezes zero. Ou seja, quando eu pego essa primeira parte, A vezes zero, que é igual a A vezes zero mais A vezes zero, eu posso concluir se existe esse A vezes zero pertencente aos naturais diferente de zero, nós podemos concluir que esse A mais zero ele é maior do que esse A vezes zero. Ora, mas A vezes zero maior do que A vezes zero é um absurdo. Portanto, o A vezes zero ele tem que ser igual a zero. Ok? Ou seja, a demonstração foi por absurdo, né? Opa, deixa eu só dar uma voltinha aqui. Perdi um pouco a configuração aqui, deixa eu voltar. Bom, tá aqui. Então, por absurdo, a gente viu aqui que A vezes zero é igual a zero. Na segunda propriedade, a relação menor do que é transitiva, ou seja, quando para todo A, B e C pertencente aos naturais, se o A é menor do que B, se o A é menor do que B e B é menor do que C, implica que o A é menor do que C. Será se isso é verdade? Vamos para uma pequena demonstração. Primeiramente, nós temos aqui que A é menor do que B e o B é menor do que C. Ora, se A é menor do que B e B é menor do que C, então existe um D e um F pertencente aos naturais, diferente de zero, de tal forma que o B ele é igual a mais D e o C é igual a B mais F. A partir daqui, nós podemos concluir que C é igual a B mais F. Mas B, a gente já viu que é A mais D. Ou seja, se eu usar a propriedade associativa, A mais D somado com F é a mesma coisa de A somado com D mais F. Portanto, nós podemos concluir que esse C ele é comparativamente a A baseado com D mais F. Mas lembre bem, D e F são números naturais diferentes de zero. Portanto, essa soma de D mais F ela está bem definida nos naturais. Portanto, eu posso concluir como A
eu precisei acrescentar um certo valor para ser igual a C, portanto, A é menor do que C. Bom, ainda com respeito aos naturais, nós temos essa terceira proposição, onde o A é compatível e cancelativa com respeito à relação de menor do que. Neste caso, para todo A, B, C pertencente aos naturais, o A sendo menor do que o B, isso aqui só é verdade se e somente se, ou posso dizer que o A menor do que B é equivalente a dizer que o A mais C é menor do que B mais C. Portanto, para uma pequena demonstração, vamos primeiro pegar a implicação no sentido direto. Nesse caso, suponho que A é menor do que B. Se o A é menor do que B, então existe um certo D, de tal forma que esse D é um número natural diferente de zero. E se esse D é um número natural diferente de zero, nós podemos afirmar que o B é igual a A mais D. Assim, se o B é igual a A mais D, nós podemos somar um C a ambos os membros, ou seja, somo B a C. Se eu acrescentei no primeiro membro, acrescento o mesmo valor no segundo membro. Só que A mais D somado com C, eu posso escrever pela propriedade associativa, que é A somado com DC, D mais C. Ou seja, esse A ele pode ser escrito também como sendo C mais D. Portanto, pela propriedade associativa, posso colocar A mais C somado com D. Ora, nós vimos aqui que B mais C, ele é o quê? Igual a A mais C somado com certo D. Ora, para chegar a B mais C, eu tive que acrescentar aqui um certo D, é porque A mais C ele é menor do que B mais C. Ora, nós fizemos a ida, vamos fazer agora a volta. Onde? Nós temos o quê? A volta seria A mais C menor do que B. Nós vamos explicar isso através de uma tricotomia. Neste caso, primeiro, na tricotomia só pode acontecer um único resultado. Portanto, se eu tenho 3 resultados e apenas um é verdadeiro, portanto, os outros 2 seriam falsos. E eu já tenho de cara que se o A é igual a B, implicaria que ao somar o C a ambos os membros, A mais C é igual a B mais C. Ou seja, neste caso seria algo falso, porque eu quero que A mais C seja menor do que B mais C. Segunda situação é tomar um B menor do que A. Se eu tomo um B menor do que A, isso implica que B mais C é menor do que A mais C, que também é falso. E por último, se o A é menor do que B, implica que A mais C é menor do que B mais C, o que seria a nossa alternativa correta. Bom, a quarta proposição nos diz que a multiplicação também ela é compatível e cancelativa. Ou seja, para todo ABC pertencente aos naturais, se o A é menor do que B, isso aqui é equivalente a dizer que AC é menor do que BC. Vamos primeiro à demonstração na ida. Ou seja, saindo de que A é menor do que B. Ora, se o A é menor do que B, então existe um certo D pertencente aos naturais diferente de zero. Ora, se existe esse natural D diferente de zero, eu posso afirmar que se o A é menor do que B, é porque o B é igual a um certo A somado com D. Assim, se eu tenho um BC, o que seria BC? Seria igual, olha, eu estou tomando o valor de B, ok? E nesse valor de B, eu estou multiplicando C. Só que a gente já viu que o B ele é igual a um A mais D, multiplicado por C. Pela propriedade distributiva, nós temos que AC mais B, DC. Ora, se eu organizo aqui um pouquinho mais, você tem que AC mais CD, só que a gente vai comparar aqui BC com o AC. E neste caso, o AC está sendo somado a um CD para que eu tenha como resultado BC. Portanto, AC ele é menor do que BC, desde que C vezes D seja um número natural diferente de zero. Portanto, AC é menor do que BC. Fizemos a ida, vamos fazer agora a volta.
Novamente, a gente já volta, a gente vai fazer por tricotomia, ok? E ao fazer essa tricotomia, nós temos a seguinte situação. Nós temos 3 resultados onde apenas um é verdadeiro. Então, se eu quero mostrar que AC é menor do que BC, primeiro, vamos supor que o A seja igual a B. Se o A for igual a B, multiplicando C em ambos os membros, eu tenho AC igual a BC, que é falso. Agora, se eu tenho um B menor do que A, implica que BC é menor do que AC. Também é falso. Veja que eu quero AC menor do que BC. Agora, se o A é menor do que C, multiplique em ambos os membros do C, você vai encontrar que o AC é menor do que C, seria a alternativa correta. Vamos para agora a proposição 5. A adição é compatível e cancelativa com respeito à igualdade. Aqui eu tenho que para A, B e C, para todo A, B, C pertencente ao natural, se o A é igual a B, isso é equivalente a dizer que A mais C é igual a BC. Ora, se o A é igual a BC, nós temos que a adição ela é bem definida, ou seja, se eu somar um C em ambos os membros, continua sendo válido a igualdade. Agora a volta a gente faz por tricotomia. Nós temos 3 situações, onde a primeira, A é menor do que B, e aqui pela proposição C, a gente já viu que o A mais C é menor do que BC, que é um absurdo, já que eu quero que seja igualdade. Se o B é menor do que A, da mesma forma, pelo mesmo argumento, o B mais C é menor do que AC, também é um absurdo. Por último, se o A é igual a B, isso já implica direto que A mais C é igual a BC. Vamos para a 6ª e última proposição, onde nós afirmamos que a multiplicação é compatível e cancelativa para todo ABC, todo A e B pertencente aos naturais, e para todo C pertencente aos naturais diferentes de zero, nós temos que se o A é igual a B, é equivalente a dizer que o AC é igual a BC. Ainda, se o A é igual a B, você já vai concluir aqui com respeito a essa multiplicação, por ser bem definida, AC é igual a BC. E a volta por tricotomia, nós temos que se o A é menor do que B, nós temos por implicação que o AC é menor do que BC, que é um absurdo. Se o B é menor do que A, nós temos que BC é menor do que AC, que também é um absurdo. E o A igual a B, implica na minha proposição correta. E aqui nós damos por encerrado mais essa aula e até a próxima aula.